Em 2018, cientistas descobriram que alguns vermes achatados que pertencem ao grupo dos plateumintos têm a capacidade de se autofecundar. Peraí, prof, como é que é? Pois é, quando eles estão sozinhos, sem um parceiro para poder namorar, muitos conseguem fazer o seguinte: eles utilizam seu próprio pênis, eles inoculam na testa e ali eles liberam os espermatozoides. Como boa parte desses animais são hermafroditas, eles conseguem se engravidar de si mesmo, tá ligado? E aí, para não ficar sem reproduzir, o jeito é fazer consigo mesmo. Eu espero que isso não seja uma tendência, porque acaba não tendo aquela variabilidade, mas mostra como os animais são espertos para garantir que eles não deixem de reproduzir. Se você quer entender um pouco mais sobre esse grupinho interessante dos plateumintos, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui do Ciência do Papel e te convido a esse mundo fantástico e também achatadinho dos plateumintos. Vem! Salve, salve, meu forofofinho, minha forofofinha, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso querido Ciência no Papel, com o seu querido Prof. Jonas, e a gente vai dar prosseguimento a um novo grupinho de animais. Então, se você já está acompanhando aqui a playlist, você já deve ter visto a parte dos poríferos, a parte dos quinidários, aquela introdução na parte inicial dessa playlist, que é super importante que você veja. Mas se você está acompanhando até aqui, então você vai desenrolar super fácil essa parte dos plateumintos. Esses camaradas que são os primeiros vermes que a gente vai estudar. Ai, prof, verme é tão nojento. Olha, eu não vou negar, tá? Mesmo sendo da área, a gente tem que dizer que é nojento, é gosmento, é escorregadio. Mas vamos lá. Primeira coisa, prof, o que é um verme? Eu fico pensando verme, o que danado é um verme? Gente, pensa comigo. Verme, primeiramente, é um ser que é invertebrado. Depois, ele não tem apêndices locomotores, ou seja, ele não tem patinha para estar andando, e ele tem uma dimensão do corpo maior do que a outra. Normalmente, vermes são o quê? Eles são mais compridos do que largos. Então, quando você bater o olho, viu um bicho que é mais comprido do que largo, não tem apêndice locomotor e também é invertebrado, você provavelmente está diante de um verme. E aqui a gente tem alguns para poder ver. Alguns são bonitinhos, com aquela estrutura mais rosa, outros são perigosos, causadores de algumas doenças que a gente vai estar vendo aqui no nosso módulo, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que ver, aquelas características que praticamente todos vão possuir. Qual é, prof? A primeira delas é que o grupo dos plateumintos, eles têm esse nome porque platis vem de achatado e euminto vem de verme. Então, caso você não tenha percebido, os plateumintos nada mais são do que vermes achatados. Eles parecem uma folhinha de papel de tão fininhos que eles são. Alguns chegam até a ser transparentes, você consegue ver até por dentro, porque a pele dele é tão fininha, você consegue ver alguns órgãos, né, no interior desses animais. Agora, uma coisa bacana para você dar um destaque aí nas suas anotações é que eles são os primeiros seres a apresentar uma simetria bilateral. E aqui vai uma dica do prof, hein? Não conta pra ninguém, tá? A partir de agora, todos os animais que a gente estudar, todos que vierem na frente, vão ter simetria bilateral. O que é isso, prof? Você divide o corpinho dele e ele só tem apenas duas partes correspondentes, duas partes semelhantes. O que mais, prof? Vocês vão perceber que esses caras agora já estão começando a chegar em ambiente terrestre. Lembra? Esponja, água-viva. Basicamente, esses grupos só vivem em água. Agora eles já começam a chegar em ambiente terrestre. Lógico, ele não é um corredor que vai subir um morro, tá? Pelo amor de Deus. Mas já chegou aqui na Terra, né? Onde a gente tá vivendo. Só que é uma terra que normalmente ela tem que ser molhadinha, ela tem que ser úmida, para esse camarada poder não desidratar aqui fora. O que mais, prof? Atenção você aí, viu? Olha só. Eles podem ser de vida livre ou parasita. O que é isso? De vida livre, a gente tem a famosa planária. Olha que linda, prof, que nojento. Não, olha os olhinhos dela. Como é que você olha uma coisa dessa e diz que é feio, que é nojento? Pelo amor de Deus. Aí existe maldade no seu coração. Não tem como você dizer que a planária, uma coisa linda dessa, é nojenta. Não. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Esse verme que vocês estão vendo é um verme de vida livre, que ele não faz mal a ninguém. Ele simplesmente está lá existindo, vai continuar a vida dele. Se você não mexe com ele, ele não mexe com você e tudo numa boa. Só que do outro lado, nesse grupo, você começa a ter parasitas. Prof, lembra pra mim o que é um parasita? Gente, parasita é um ser que ele se aproveita de outro. Ele vai roubar nutrientes, ele vai roubar as energias desse cara. Então eu botei pra vocês ali um exemplo muito famoso que é a tênia, que tem muito a ver com quem gosta de comer carne mal passada. Ai, prof, eu adoro carne mal passada. Eu gosto daquela carne tão mal passada que você mete o garfo e dá pra escutar a vaca gritando. Pelo amor de Deus, calma. Não é todo tipo de carne. Você vai perceber que
a gente tem que dar uma atenção, mas sim, você pode encontrar aqui vermes parasitas e esses caras merecem a nossa atenção. A gente vai ter um momento só separado para conversar sobre eles. O que mais, prof, que a gente sabe desses caras? O sistema digestório deles ainda permanece incompleto, parecido com o dos quinidários, mas a diferença é que ao invés de você ter uma cavidade, como eles tinham, agora você tem um intestino. Então, esse tubão bonito que vocês estão vendo, que sai daqui, ó, da boquinha dele e vai se espalhando por todo o corpo, é um intestino que ele é todo ramificado. Para que isso, prof? Seguinte, esse intestino ramificado, ele vai funcionar como um sistema circulatório. Como é que é isso? Ele não tem coração, não tem artéria, não tem veia. Como é que ele faz para distribuir então os nutrientes, prof? O outro tinha uma cavidade que fazia isso. Aqui, como esse intestino ele parece vários ramos de flores, né? Várias ramificações, a comidinha vai passando, vai sendo digerida e ao mesmo tempo ela vai sendo espalhada dentro dele. Esse tubão que vocês estão vendo é a faringe, tá? Esses caras, quando eles vão comer, eu sei que parece nojento o que eu vou lhe dizer, mas é como se você botasse sua garganta para fora para comer alguma coisa. Então ele bota a faringe para fora, come e suga novamente. Prof, beleza. O que mais que a gente sabe desses caras? O sistema nervoso deles é do tipo ganglionar. Olha só. Me diz o que é isso, para poder entender. Gente, quando a gente viu os quinidários, eu mostrei para vocês que eles não tinham cérebro, eles não tinham nenhuma estrutura parecida com a nossa. Eram vários neurônios espalhados. Era um sistema nervoso chamado de difuso. Só que aqui no plateuminto, ele já começa a formar um mini cérebro, que a gente vai chamar de gânglio nervoso. Tá? Nervoso porque veio de tecido nervoso, tá bom? Então você tem agora um mini cérebro localizado ali na cabecinha deles, e essa estrutura, ela vai ter vários gângliozinhos espalhados. É tão interessante que essa estrutura começa a aparecer na cabeça, que a cabeça deles começa a ter uma função parecida com a nossa, né? Uma função sensorial, uma função sensitiva. Muita gente me pergunta, professor, isso aí na planária são olhinhos? Rapaz, não são. Essas estruturas que lembram olhos, na realidade, a gente chama de ocelo. O que é isso, prof? É uma estrutura como se fosse, vou botar com aspas, tá? Um olho primitivo, primordial, um olhozinho inicial que está aparecendo ali no processo da evolução. Esse olho, ao contrário do nosso, ele não vê como a gente vê, não forma visão. A função, basicamente, do ocelo é só perceber quando está claro e quando está escuro. Então, ela tem uma estrutura mais fotorreceptora, tá? Foto vem de luz, receptor vem de receber. Então, esses olhinhos, eles ajudam mais a perceber a luminosidade do ambiente. Tem um olhinho primitivo, dá para você começar a entender um pouco como é que isso funciona. Mas isso só é possível porque começou a formar uma cabeça. Prof, que massa. O que mais que a gente tem? Esses caras têm uma estrutura que, assim como os demais que eu mostrei para vocês, você tem que marcar aí na sua anotação como algo mega importante. Sério, prof? Sério. Super, super importante. E que estrutura é essa? É a partir desses camaradas que a gente começa a ter uma função excretora. Eles começam a ter um fazedor de xixi. Eles começam a ter um rim primitivo. Olha que massa, prof. Como é que é isso? Dentro do corpinho deles tem vários tubinhos. E nesses tubos tem uma célula que ela parece uma vassoura, que é isso daqui que vocês estão olhando no slide. Então, olha, tá aqui o tubinho e aqui tá a célula, tá? A célula aqui em azul, o núcleozinho dela. E vocês veem como se fossem umas cerdas, uns cabelinhos. Essa célula, a gente chama ela de célula flama, porque quando ela fica se mexendo, ela faz um movimento muito parecido com uma chama, com um fogo. Alguns livros, né, chamam de solenócito, mas eu não acho muito comum o professor tá dizendo esse nome, tá? O mais comum mesmo é essa célula flama. Então, quando ela tá ali mexendo, ela tá fazendo uma função como se fosse uma vassourinha. Ela vai varrendo e no que ela vai varrendo, ela vai jogando essa sujeira, essas excretas nesse tubo e o tubinho vai levando para fora. Essa estrutura, gente, desses tubinhos forma o que a gente chama de protonefrídeo. Proto vem de primeiro, de primitivo. E nefrídeo vem de néfron, que vai te lembrar o rim. Então, é como se fosse um rim super, super, super primitivo. A primeira forma de excreção que a gente tem aí, né, catalogada, vieram desses caras. Então, marca aí como algo importante. E, logicamente, para a gente ir dando aqueles nossos finalmente, a parte da reprodução. Você pode ter alguns seres com reprodução assexuada, como no caso da planária, ó, onde você corta e ela
duplica, uma parte forma a outra, mas você também pode ter a mesma planária tendo reprodução sexuada. Um detalhe que é importante a gente estar frisando é que no caso delas, elas são monóicas, tá? Elas são hermafroditas. Lembra que eu comentei no início da aula que tinha um verme que ele era capaz de fecundar a si mesmo e engravidar? Prof, o que é um hermafrodita? É um ser que ele tem gameta feminino e gameta masculino dentro do corpo. É como se ele tivesse testículo e ovário dentro do corpinho dele. Então, ele pode acabar se engravidando? Pode. Mas não compensa, porque senão vai nascer um bicho igual a ele. E é bacana quando nasce um ser com diferenças. Tá massa? O que mais que a gente sabe, prof? A gente também pode ter seres que são dioicos. O que é isso? Quando um macho e o outro é fêmea. E o caso do Schistosoma mansoni, que é um causador de uma das doenças que a gente vai estar dando uma estudada, ele é um exemplo desse ser, que é monóico e dioico. E lógico, se você quer ver um pouco mais desse mundo do reino animal, não se esqueça que a gente tem uma playlist aqui para você poder acompanhar tudinho do início ao fim e ficar por dentro de tudo. Um cheiro bem grande e a gente se vê na próxima. Valeu!